Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar a segunda parte da teoria de cilindros. Na primeira parte a gente já viu todos os elementos, a definição, conhecemos as áreas e as secções, no caso a secção meridiana. Vimos também a definição de cilindro equilátero. Legal! Esse próximo bloco vai ser um bloco um pouquinho menor, ok? Afinal de contas, a teoria de cilindro é bem rápida. E a gente vai começar com a última definição, que é o conceito de volume, ok? É bom lembrar que volume é um número que quantifica a região ocupada pelo sólido. E é em cima dessa ideia que a gente vai desenvolver a fórmula para o cálculo do volume do cilindro, ok? Vamos ao quadro. Legal, gente, olha só, volume, no caso o volume do cilindro. Mais uma vez, temos aqui um cilindro indicado e os elementos que vão ser muito importantes para o cálculo do volume do cilindro são o raio e a altura. É bom lembrar que a altura é a menor distância entre os planos que contêm as bases. No caso, o volume do cilindro é exatamente igual ao volume do prisma, área da base vezes a altura. Só que com um pequeno detalhe. Como aqui a base é sempre um círculo, no lugar da área da base a gente pode usar a área do círculo, πr² vezes h. É bom lembrar que o cilindro e o prisma têm algo em comum. Ambos têm duas bases congruentes e paralelas. Porém, no caso do cilindro, a base é um círculo. Portanto, o conceito de volume para cilindro, mais uma vez, é o mesmo conceito de volume para o prisma. Área da base vezes altura. Mais uma vez, no caso do cilindro, a área da base é πr², porque a base é sempre um círculo, e vezes a altura. Só um detalhe, a gente não pode confundir a altura com a geratriz. A altura e geratriz só serão iguais se o cilindro for um cilindro reto. Legal? Muito bem. Em cima disso aqui, a gente pode ver um exemplo. Vamos ver uma situação, uma questão na qual o conceito de volume é citado. Olha só. Considere um cilindro reto cuja área da secção meridiana vale 40 cm². E a área total vale 48 π cm². Calcule o volume deste cilindro. Gente, essa questão envolve uma série de informações diferentes. Secção meridiana, área total e volume. E além disso, a questão afirma que o cilindro é reto. Não é uma questão muito básica, ok? Então vamos lá. Olha só. Diâmetro 2r, altura h. Esse cara aqui é a secção meridiana, ok? E ele fala que a secção meridiana tem área 40. Portanto, 2r vezes h igual a 40, ok? Simplificando, passando 2 dividindo, a gente tem que r vezes h igual a 20. Observe que a partir daqui a gente não consegue definir quem é r nem quem é h, ok? Ele apenas diz que o cilindro é reto. Se ele afirmasse que o cilindro é equilátero, a gente poderia dizer que h é igual a 2r, mas não é o caso. Não confunda. Aqui está sendo dito que o cilindro é reto. Não podemos dizer que h é igual a 2r. Ok? Muito bem. Agora vamos para outra informação. Ele fala que a área total vale 48 π. Olha só. A área total sai pela propriedade 2πr vezes r mais h. Algo que a gente viu no bloco anterior. Muito bem. Área total igual a 48 π. Portanto, temos 48 π igual a 2πr vezes r mais h. Podemos cortar π, já que ele está multiplicando dos dois lados. E então passaremos o 2 para o lado de cá dividindo. Aí a gente vai ficar com 48 dividido por 2, 24, igual a r vezes r mais h. Até aqui tranquilo. Agora a gente vai multiplicar r vezes r dá r² e r vezes h dá RH. Repare que a gente tem o valor de RH. Olha só, RH é igual a 20. Então nós podemos muito bem colocar esse 20 aqui. E aí ficaremos com 24 igual a r²
mais 20, o 20 passa subtraindo, e aí a gente vai ter r ao quadrado igual a 4. Portanto, r igual a 2. Muito bem. Se r é igual a 2, a gente pode muito bem dizer que 2h igual a 20. Ora, gente, por que 2h igual a 20? A gente veio aqui, olha, e substituiu o valor de r naquela equação que a gente tinha descoberto no início da resolução. Portanto, se o r vale 2, teremos 2h igual a 20 e, finalmente, h igual a 10 centímetros. Com a altura e com o raio, a gente vai calcular o que a questão pede. Olha só, o volume do cilindro. E qual é o volume do cilindro? πr ao quadrado, ou seja, a área da base, multiplicado pela altura. Ok? Portanto, substituindo r igual a 2 e h igual a 10, a gente tem π vezes 2 ao quadrado multiplicado por 10. Portanto, 4 vezes 10, 40 π centímetros cúbicos. Legal? Gente, dá para perceber que essa questão envolve uma série de informações. A teoria de cilindro, embora muito fácil, pode ser totalmente interligada dentro das questões. Esse é um exemplo onde a gente mexeu com secção meridiana, área total e volume, ok? Muita informação dentro de uma questão só. A gente precisa estar muito bem em toda a parte da teoria. É o que eu sempre digo, é uma teoria simples, porém que dá para a gente interligar toda ela dentro de uma mesma questão. Beleza? Ok, vamos para o próximo e último tópico, que é justamente o tronco de um cilindro. Vamos lá? Legal, gente. Olha só, tronco do cilindro. A ideia aqui é a seguinte. Imagine que um plano seccione o cilindro de uma forma não paralela à base. Observe o que acontece. Quando a gente tem uma situação como essa, o conceito de tronco do cilindro aparece. Olha só, a partir de agora, a gente pode imaginar a situação com duas geratrizes diferentes. A maior geratriz A e a menor geratriz B. Além delas, obviamente, a gente tem uma infinidade de outras geratrizes, todas variando de comprimento. Mas a gente quer e precisa justamente trabalhar com as duas geratrizes, a maior e a menor. Tranquilo? Legal. Para a gente calcular o volume desse tronco de cilindro, a gente vai fazer o seguinte. Vai calcular πr ao quadrado, que é a área da base, multiplicado por a mais b sobre 2. Ou seja, a média aritmética das duas geratrizes, a maior e a menor. Portanto, a mais b sobre 2 vezes πr ao quadrado. Legal? Obviamente, essas informações têm que vir na questão. E aí, a gente, a partir delas, consegue desenvolver a ideia. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, a gente fecha a parte da teoria de cilindro. Com essa última parte aí, a parte de tronco de cilindro, a gente fecha a teoria e nos próximos blocos a gente vai ter muitos exercícios envolvendo esse conceito, inclusive o conceito de tronco de cilindro que a gente acabou de ver. Então, o que é que eu peço? Primeiro, tentem resolver as questões e em seguida assistam aos próximos vídeos, que são justamente os vídeos que vão trazer a resolução dessas questões que estão aí na tua ficha. Legal? A gente fecha por aqui e bom estudo. Até a próxima. Tchau, tchau.